Olá, meu amigo, minha amiga, meus queridos irmãos em Cristo. Quero agradecer mais uma vez a vocês, todos vocês que sempre me acompanham aqui no canal do pastor Irineu Messias. Estou muito feliz que a cada dia o nosso canal está crescendo, muitas pessoas se inscrevendo, muitas pessoas compartilhando as mensagens, recebendo alguns testemunhos de alguns amigos que estão sendo tocados com a palavra do Senhor nosso Deus. Deus abençoe a todos vocês que estão se deixando tocar, compungir pelo poder do Espírito Santo do Senhor, que vem através da bendita e gloriosa palavra de Deus. Meu muito obrigado de coração e continuem compartilhando as mensagens, se inscrevendo no canal, ativando o sininho e compartilhando em todas as suas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram, Pinterest, enfim, em todas as redes, por e-mail, como vocês acharem melhor, pelo Zap, pelo WhatsApp dos amigos. Façam isso que você está compartilhando com seus amigos a mensagem da palavra do Senhor, nosso Deus. Dito isso, eu quero convidá-los para, neste momento com Deus, trazê-los para comigo, refletirmos em mais um texto da palavra do Senhor, nosso Deus. Desta feita, quero convidá-los para lermos no livro do profeta Isaías, no capítulo 59, o versículo 1 e o versículo 2. Então pegue aí, meu amigo, minha amiga, meu querido irmão em Cristo. Pegue a sua Bíblia aí na estante, na sua cama, na cabeceira, e acompanhe comigo essa leitura maravilhosa da palavra do Senhor, nosso Deus. Capítulo 59 de Isaías, o versículo 1 e 2, que assim diz: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então temos aqui, meus queridos amigos, amigas, meus diletos irmãos em Cristo Jesus, a quem saúdo a todos com a paz gloriosa do Salvador Jesus Cristo, um trecho nas Sagradas Escrituras, aqui do profeta Isaías, esse texto que Deus inspirou, colocou no coração do profeta Isaías para que ele pudesse expor para o seu próprio povo, povo de Israel, povo que adorava, cujos ancestrais serviram a Deus, adoraram a Deus e ensinaram os seus descendentes a também adorar a Deus, a se desviar dos seus maus caminhos, dos pecados. Mas nós estamos vendo aqui Deus, através do profeta Isaías, esclarecendo aquele povo de que a mão do Senhor ela não estava encolhida, que não pudesse salvar. Se Isaías estava se dirigindo para o povo, é porque o povo, podemos entender, estava tendo um entendimento completamente equivocado, achando que a mão de Deus estava encolhida, que Deus não estava os salvando. E, portanto, o Espírito Santo de Deus, tomando aqui o profeta, deixa claro que a mão de Deus não está encolhida de forma nenhuma. Não está escolhida que não pudesse salvar a ele. Nem tampouco o ouvido de Deus está gravado que não pudesse ouvi-los. Porque, assim sendo, se Deus estava utilizando o profeta para dar esta mensagem, é porque estava tendo um entendimento equivocado por parte daquele povo, cujos ancestrais, vou reiterar, adoravam a Deus, serviram a Deus, conheceram o poder de Deus, por exemplo. Nenhum outro povo na terra teve o privilégio de vivenciar a travessia do Mar Vermelho, um milagre sobrenatural, poderoso, que somente o Deus vivo e verdadeiro poderia operar. Este povo teve essa experiência com Deus. Um povo que os libertou, que experimentou a libertação da escravidão que estava ali sob Faraó. Foi o Deus Todo-Poderoso. Agora, este povo está tendo uma compreensão equivocada de Deus,
achando que a mão de Deus estava encolhida e que não os podia salvar, achando que os ouvidos de Deus estavam agravados que não os podia ouvir. Mas hoje não é muito diferente. No século XXI, ou em séculos passados, os homens têm essa mesma compreensão equivocada de Deus. Ou seja, acha que Deus não tem poder para salvar-nos de todas as circunstâncias adversas da nossa vida, seja as mais simples, as mais complexas. Há pessoas que pensam assim. Há uma doutrina herética, por exemplo, de que, eu já disse aqui outras vezes aqui no canal, de que muitas pessoas acham que Deus criou a Terra e os seres humanos e simplesmente os abandonou à própria sorte. Como o relojoeiro, disse eu outra vez aqui, dá uma corda no relógio e dele simplesmente trabalhar. Isso é uma visão completamente equivocada de Deus. De certo modo, esse povo estava tendo uma compreensão mais ou menos parecida que muitas pessoas do século XXI também estão tendo, de que Deus não está olhando para nós, de que Deus não tem poder para nos salvar, de que Deus não está importando-se conosco. Estão completamente errados quem está pensando dessa forma. O texto aqui, esse texto, portanto, foi escrito originalmente para o povo de Israel, mas pode ser perfeitamente aplicado para as nossas vidas em pleno século XXI, em qualquer parte do mundo que você esteja me ouvindo, me entendendo, meu amigo. Deixa eu lhe dizer, essa mensagem também serve para você. A mão do Senhor nunca esteve, nunca estará encolhida. O ouvido de Deus nunca estará agravado. Ele quer nos ouvir. Agora tem uma questão. Se Deus não estava salvando, se Deus não estava ouvindo as orações daquele povo, é que tinha um problema. E nós precisamos identificar qual é o problema pelo qual não estamos recebendo a salvação de Deus, o livramento de Deus das diversas coisas que acontecem na nossa vida. Nós precisamos fazer uma autoanálise. Antes de culpar a Deus, devemos saber quais são as nossas culpas e pecados. Porque a palavra do Senhor nos diz, por exemplo, eu sempre costumo citar aqui este versículo, no capítulo 3, o verso 39 de Lamentações de Jeremias, o texto nos diz que: de que se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Portanto, se nós estamos passando por todos os problemas na nossa vida, só há um culpado, e esse não é Deus. O culpado somos nós mesmos, pelas nossas transgressões, pelas nossas culpas, pelas decisões erradas que nós tomamos e que, na maioria absoluta das vezes, nós não consultamos a Deus. Nós fazemos do nosso modo, do nosso jeito, e depois ainda queremos culpar de forma atrevida a Deus, a quem nós nunca recorremos para nos orientar nas decisões da nossa vida. Quando eu falo decisões, não são aquelas decisões mais complexas, são as mais simples, porque Deus, Ele está disposto, Ele deseja nos ouvir. Deus nos criou para nos manter em comunhão permanente conosco. Ali no Éden, quando Deus criou Adão, o primeiro casal, diz a Bíblia que o Senhor sempre conversava com ele na viração do dia, demonstrando de modo inequívoco o desejo de Deus de manter comunhão permanente com o Senhor nosso Deus. Quando o Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, enviou o Senhor Jesus Cristo na terra, mais uma vez com prova de que Ele quer ter a comunhão, porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo, Deus através de Cristo, reconciliou o homem, ou quer reconciliar o homem através da morte vicária no Calvário. Agora a pergunta é: você quer se reconciliar com Deus? Você quer ter o braço de Deus estendido para salvar você dos vários problemas que você mesmo criou na sua vida? Você quer que as suas orações sejam respondidas, atendidas? Porque ouvida está por Deus. Respondidas, você quer que elas sejam respondidas? O mesmo profeta que faz esse esclarecimento, o mesmo profeta que diz para aquele povo que a mão de Deus não está encolhida para salvar, que o seu ouvido não está agravado para poder ouvir, ele diz qual o motivo e as razões pelas quais aquelas pessoas não estavam experimentando a salvação de Deus e nem tampouco as suas preces respondidas. O versículo 2 explica para nós o porquê de tudo isso. Observe: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós,
para que vos não ouça. Está aqui a explicação do Espírito Santo de Deus, usando este profeta de modo maravilhoso para dizer para aquele povo qual a razão pela qual eles não estavam, aquele povo, o povo, recebendo a salvação de Deus, não estava tendo o braço estendido de Deus, o ouvido de Deus não estava ouvindo, atendendo às suas orações. O profeta aqui diz, por causa dos pecados. E o que é pecado? Pecado é errar o alvo. Pecado é fazer coisas que não agradam a Deus. Aqui o texto sagrado, de modo muito cristalino, diz que as iniquidades, as nossas iniquidades é que faz a divisão. Ou seja, nos separam de Deus. Deus quer estar conosco, mas Deus é santo. Ele é perfeito, Ele é amor, mas Ele é todo santidade. Como, por exemplo, os serafins clamavam no capítulo 6 do meu profeta Isaías, onde Isaías viu aquela visão tremenda do Deus Todo-Poderoso, e ele disse que, ai que sou perecendo, porque ele viu a glória do Senhor e ia perecendo, e ele viu os serafins clamando, santo, santo é o Senhor dos exércitos, ou seja, Deus é santo, e como santo que ele não pode conviver com o pecado. O pecado nos separa, o pecado nos distancia de Deus. Era esta mensagem que Deus, através do profeta, queria dizer para o povo. O meu braço não está salvando vocês por causa do pecado de vocês, por causa da iniquidade de vocês. E as orações de vocês não são dando respondidas também por causa das vossas transgressões, porque as pessoas querem receber tudo de Deus, querem que Deus os responda, mas não querem nada com Deus, não querem consertar os falsos caminhos, não querem deixar os seus comportamentos que claramente que vão de encontro, estão na contramão dos princípios morais da palavra de Deus. Não nenhuma moral seletiva, ou de uma moral momentânea, ou de uma moral que se estão utilizando como pretexto político para angariar simpatia de uma certa parte da sociedade, usando inclusive a fé para esses objetivos. Não é esse tipo de moral. Não é esse tipo de comportamento, muitas vezes hipócrita, que prega uma coisa, mas na verdade, seus comportamentos das pessoas que fazem essa prática são completamente outra. Era o que acontecia, por exemplo, com os fariseus. Os fariseus pregavam muito bem a palavra de Deus, ensinavam de modo perfeito, mas tinha um problema. Os fariseus não viviam aquilo que prega. Da mesma forma como os cristãos do século XXI, seja aqui no Brasil ou na parte do mundo, que estão pregando a palavra de Deus, ensinando os outros, até criticando os outros, mas os seus comportamentos são condenáveis. E por isso, este também, seja crente ou não, qualquer que seja a vertente do cristianismo, se estiverem fazendo isso, a mão de Deus vai estar sim encolhida para o salvar. Porque Jesus disse que quem quisesse ser discípulo dele tinha que renunciar a si mesmo, tomar a cruz de cada dia e segui-lo. Negue-se a si mesmo, tome a cruz de cada dia e siga-me. Ou seja, renunciar a si mesmo significa abandonar toda sorte de pecado, porque a vontade natural do homem é de continuar fazendo tudo aquilo que o seu coração deseja fazer, ainda que esses desejos e vontade estejam na contramão de Deus. As pessoas muitas vezes não estão nem aí, querem fazer porque sentem prazer, querem fazer porque gostam de fazer, mas ainda assim querem que as suas orações sejam respondidas, querem ser salvos, querem ir para o céu, mas o texto sagrado aqui é uma resposta contundente. Deixam pessoas até irritadas ao dizermos isso, mas como ministro de Cristo, eu tenho a obrigação de ensinar o Evangelho, a palavra de Deus, tal como ela é. E a palavra de Deus diz, se o braço do Senhor, podemos aqui entender dentro do texto, se o braço do Senhor está encolhido, se o ouvido do Senhor não está ouvindo as nossas orações, não é porque Deus não seja poderoso para ouvir e responder, não seja poderoso para salvar, Deus é poderoso para salvar e Deus quer ouvir as nossas orações. Agora, se nós estivermos mergulhados em iniquidades, como diz aqui o versículo de número 2, mas as vossas iniquidades fazem divisão
entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto, o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O texto aqui é claríssimo. O pecado afasta-nos de Deus, e Deus não ouvirá as nossas orações. Podemos fazê-la a mais bonita, podemos fazê-la a mais longa, podemos fazê-la quantas vezes fizermos, ou repeti-la quantas vezes fizer, prece ou outras coisas. Essas orações, essas preces, segundo o texto que nós lemos, nunca serão respondidas se você e eu, aí eu me incluo também, estivermos praticando o pecado e na contramão da vontade de Deus. E aí não tem Deus, não tem ninguém por inocente. Naum, capítulo 1, verso 3, o Senhor não tem o culpado por inocente. Se o pecador é pecador, se o homem está transgredindo a lei de Deus, ele também passará a ter a separação de Deus, seja ele religioso ou não, seja ele ministro ou não, mas se não tiver dentro da vontade de Deus, sofrerá, portanto, essa separação de Deus, porque os homens estão separados de Deus exatamente por causa do pecado, como aconteceu. De novo, vou me reportar ao acontecimento no Jardim do Éden. Quando Adão estava em comunhão com Deus, ele estava ali no Jardim do Éden tendo comunhão, podemos dizer, diária com Deus. Mas no momento que eles desobedeceram, no momento que eles conspiraram contra Deus, Deus os expulsou, Deus os afastou da sua presença por uma única coisa, pelo pecado. Eles cometeram, eles transgrediram, e a transgressão afastou-os de Deus. Ainda que, mesmo afastado, esse Deus maravilhoso, na sua grande misericórdia, foi em busca daqueles pecadores que, numa outra mensagem que nós pregamos aqui no card, que nós intitulamos O Deus que vai em busca dos pecadores escondidos, Deus foi em busca de Adão e de Eva, apesar deles terem conspirado contra a santidade do Senhor nosso Deus. Assim como Deus, podemos dizer, através desta mensagem, está indo em busca do povo de Israel, dizendo para eles, não é que o braço do Senhor esteja encolhido que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para poder ouvir. Deus estava dizendo a razão, o motivo, a causa pela qual eles não estavam recebendo a salvação de Deus, mas ao mesmo tempo oferecendo a solução. São os pecados de vocês que mantêm Deus afastado de vocês. São o pecado as transgressões de vocês que fazem com que ele não ouça a oração. Da mesma forma como Deus fez com Adão, como Deus fez com o povo de Israel, também faz com você através dessa mensagem. Se você quer ter a mão de Deus estendida para salvar a sua vida em todos os aspectos dela, é preciso que você se afaste do pecado. É preciso que você se arrependa dos seus pecados, como o Senhor Jesus Cristo disse para os fariseus, que se ele não se convertesse, eles morreriam em seus próprios pecados. E Jesus veio à terra exatamente para converter a mim e a você dos pecados. Como disse a palavra de Deus, que o nome de Jesus foi dado a Jesus porque ele salvaria o seu povo dos seus pecados. E, portanto, Jesus quer salvar você dos seus pecados, das transgressões que você tem cometido contra o Senhor nosso Deus. Portanto, meu amigo, minha amiga, Deus abençoe, que neste momento de Deus você leve a sério esta palavra, não minha, nem do profeta Isaías, mas essa palavra do Espírito Santo de Deus. Essa palavra do nosso bom Pai Celestial, essa palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que através da sua morte vicária quer reconciliar você com o Deus Todo-Poderoso. E a partir de então, o braço de Deus será estendido permanentemente para salvar você, repito, de todas as coisas da vida. E as suas orações serão respondidas contínua e permanentemente, porque este é o desejo original do Senhor nosso Deus para com todos os seres humanos. Portanto, meus queridos e minhas amigas, Deus abençoe a todos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Permaneça no canal, se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem para que outras vidas sejam alcançadas com esta gloriosa palavra do Senhor nosso Deus. Assim sendo, que Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.